Bom dia a todos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e você está na Escola de Filosofia. Eita, nós! Estamos aqui, hein, gente? Nós estamos aqui. No vídeo de hoje, nós vamos dar a nossa quarta e última aula sobre astronomia. Senta aí, pega a tua pipoca e prepara a tua cabecinha aí, porque a gente vai colocar uns pregos aí dentro dela. Na aula de hoje, nós vamos estudar o fim do universo. Qual é o destino final do nosso universo? Qual é a hipótese de Brian Greene para o grande finale? Antes disso, se você gosta da Escola de Filosofia, saiba que essa iniciativa é apoiada pelos alunos. Portanto, se você gosta de mim, se você gosta do nosso trabalho aqui, contribua com o canal. Vai na descrição e descubra como. Por exemplo, né? Vai comprar esta maravilhosa caneca. Essa é uma boa. Vamos começar a aula. Na primeira aula desse nosso humilde curso, a gente falou que o universo não vai durar para sempre. O que eu quero dizer com isso não é que, digamos, a matéria vá simplesmente deixar de existir. O que eu quero dizer é que haverá um momento em que não existirá nenhuma condição para a sobrevivência da vida. E da vida humana, claro. Por mais engenhosos que nós sejamos, nós vamos escapando, por exemplo, de do fim da nossa estrela, etc. Digamos que a gente consiga alcançar um padrão tecnológico suficientemente alto para nos livrar das pegadinhas que o cosmos vai deixar no nosso caminho, mas haverá um ponto em que, por mais engenhosos que sejamos, a gente não vai conseguir escapar. A espécie humana está destinada à extinção. Isso se a gente não se extinguir por... Isso se a gente não conseguir fazer isso nós mesmos, não é? De repente alguém aperta um botão lá e aí acabou o mundo. Mas caso isso não aconteça, a natureza vai tratar de nos expulsar do universo. O destino do cosmos coincide com o seu estado de mais alta entropia. Na aula de hoje, o que nós vamos fazer é percorrer esse caminho. O que vai acontecer no futuro e o que é essa maior entropia. Nós dissemos que o universo é um jovem senhor. O universo tem
13,8 bilhões de anos de idade. Esse número parece muito grande, e ele é, de fato, para as escalas humanas, ele é muito grande. Se você pensar, por exemplo, que as primeiras formas de escrita da humanidade datam de por volta 4.000 antes de Cristo. Então, 13,8 bilhões de anos é muita coisa. Mas como vocês vão ver ao longo dessa aula, esse número é um mero piscar de olhos quando comparado com o futuro do cosmos. Na aula de hoje, nós lidaremos com uma escala temporal inacreditavelmente grande. O que eu espero que desperte em vocês uma admiração do quão pequena é a nossa história aqui nesse planeta. Nós realmente vivemos numa pequena fresta da realidade. Para trás, a eternidade. Para frente, uma outra eternidade sombria. Tão grande são as escalas de tempo que Brian Greene precisou de uma analogia para que a gente consiga concebê-las. Porque eu posso vir aqui nessa aula e dizer assim, olha aqui, gente, daqui a 100 trilhões de anos vai acontecer tal coisa. É um número tão grande, 100 trilhões, que a nossa mente não está acostumada a lidar com esse tipo de escala. Então, Brian Greene pensou numa analogia espacial para nos ajudar a entender esse número. Ele pensou o seguinte: vamos imaginar o tempo como se fosse um prédio. Então vamos imaginar que o térreo é o Big Bang. Vamos imaginar também que para cada andar que eu suba, eu multiplique a duração de tempo do andar anterior por 10. Como assim? Eu estou no térreo, do térreo para o primeiro andar, eu andei 10 anos. 10 anos depois do Big Bang. Do primeiro para o segundo, 100 anos. Do segundo para o terceiro, 1.000 anos. Do terceiro para o quarto andar, 10.000 anos. E por aí vai. Então vocês já notaram que quando eu subo para o andar seguinte, eu estou lidando com durações muito maiores do que a anterior. Tenham isso em mente, para que vocês contemplem as magníficas escalas temporais. Considerando que o nosso universo tem 13,8 bilhões de anos, em que andar nós estamos? Nós estamos no 11º andar. Porque o 10º andar é 10 bilhões de anos. O 11º é 100 bilhões de anos. Então, nós acabamos de subir o primeiro degrau dessa escada até o 11º andar.
Vamos falar de um fenômeno que ocorreu antes de nós chegarmos ao 11º andar. O que vai acontecer com o nosso Sol? Vocês se lembram, mas eu vou repetir, vocês se lembram como se formou uma estrela, não é? Uma estrela é basicamente um enorme reator nuclear. A coisa é assim. Você tem lá um aglomerado de átomos, normalmente hidrogênio. Esse aglomerado começa a crescer. Quanto mais ele cresce, mais força da gravidade ele exerce no seu entorno. Portanto, mais átomos de hidrogênio caem dentro dele mesmo. Então, existe um ciclo de aumento da gravidade, aumento da pressão no núcleo do aglomerado e aumento, portanto, da temperatura, porque mais pressão, mais temperatura. Esse aglomerado vai esquentar até alcançar 15 milhões de graus. Nesse ponto, os átomos de hidrogênio batem com tanta força uns contra os outros que eles começam a se juntar, a se fundir. É o que se chama fusão nuclear. Eles se fundem e formam átomos de hélio, que é o segundo elemento na tabela periódica. A fusão nuclear inaugura um cabo de guerra dentro da estrela. Porque ao mesmo tempo que você tem a gravidade pressionando a estrela contra ela mesma, agora a fusão nuclear produz uma força contrária, que está expulsando o material da estrela para longe, para fora dela. Então, se você pensar nas camadas exteriores da estrela, na camada exterior da estrela, essa camada é simplesmente o ponto de equilíbrio entre essas duas tendências, a gravidade e a fusão nuclear. Como a força da fusão nuclear impede a gravidade de continuar a pressão sobre o núcleo, a tendência é que a temperatura do núcleo se estabilize. Mas isso, infelizmente, essa paz armada, digamos, ela não vai durar muito tempo. No caso do nosso Sol, o nosso Sol começou essa brincadeira há 5 bilhões de anos atrás. Faz 5 bilhões de anos que o Sol está lá queimando o seu hidrogênio em hélio. E ele vai ficar desse jeito aí mais 5 bilhões de anos. Isso só vai mudar porque em algum momento o hidrogênio que está lá no núcleo vai acabar. E aí a fusão nuclear não vai mais ser possível. A gravidade vai vencer e vai começar a apertar novamente a estrela. Existe um detalhe aqui, um detalhe fascinante,
que eu não mencionei na segunda aula e que agora eu vou mencionar. Que é assim. Você tem, então, nessa estrela, basicamente hidrogênio e hélio. O hidrogênio, obviamente, é mais leve do que o hélio. Obviamente, eu digo porque o hélio é a fusão de dois hidrogênios. Então, o hélio é mais pesado do que o hidrogênio. O que ocorre é que o hidrogênio, por ser mais leve, ele acaba indo para a camada exterior da estrela, enquanto o hélio, por ser mais pesado, afunda para dentro da estrela e fica no núcleo. Quando o Sol chegar ao ponto em que no núcleo não há mais hidrogênio a ser queimado, a gravidade vai forçar novamente o núcleo e vai, portanto, aumentar a temperatura do núcleo. No caso do Sol, veja que interessante. Para que o hélio no núcleo do Sol se funda, ele precisaria alcançar 100 milhões de graus. Só que o Sol não é muito grande em comparação às outras estrelas. Então, no caso do Sol, a temperatura do núcleo não vai aumentar tão rápido a ponto de realizar a fusão do hélio. Sabe por quê? Porque antes de chegar a 100 milhões de graus, olha que detalhe incrível, cara. Antes de chegar a 100 milhões de graus, esse calor vai ter feito com que o hidrogênio que está na camada externa do Sol se funda. O hidrogênio na camada externa do Sol vai se fundir antes do que o hélio no núcleo. Porque a temperatura de 100 milhões de graus não foi atingida com a devida velocidade, por causa do tamanho da massa do Sol. Se o hidrogênio da camada externa do Sol está se fundindo lá na camada externa, aquela força repulsiva da fusão nuclear está agora sendo exercida na camada externa. Sabe o que acontece? Essa camada externa começa a inflar feito um balão. E o Sol fica muitas vezes maior do que ele é hoje. Ele fica muito maior do que ele é hoje. Ele atinge um estágio que os astrônomos chamam de gigante vermelha. Simulações indicam que nesse estágio o Sol irá engolir o planeta Mercúrio e poderá também engolir Vênus, Marte e a nossa querida Terra. Pode ir para o vinagre também. Mas mesmo que ela não seja engolida, nós teremos um dia ensolarado. Se você abrir a tua janela nesse dia, você verá o Sol cobrindo todo o céu. A temperatura do planeta Terra aumentará para milhares de graus, a água vai evaporar,
a atmosfera vai se dissipar, a superfície será lava derretida. A vida na Terra irá morrer. O Sol, entretanto, não para por aí. Uma parte dessa camada externa, que agora está inchada, ela vai simplesmente escapar à gravidade do Sol e vai embora para o universo. Vai embora. Mas uma outra parte, aquela que já se formou em hélio, que já se fundiu em hélio, vai novamente ser atraída pela gravidade do Sol e ela vai chover no núcleo do Sol, aumentando novamente a pressão do núcleo. E aí sim, o núcleo vai alcançar a temperatura de 100 milhões de graus. Então o Sol vai deixar para alcançar essa temperatura depois de ferrar a gente. Faz parte, né, gente? Quando o hélio no núcleo alcançar 100 milhões de graus, ele próprio vai se fundir e formar os dois próximos elementos químicos, o carbono e o oxigênio. Ele vai ficar nessa daí por mais 100 milhões de anos, porque vocês já sabem, quando o hélio começar a se fundir, novamente aquela força repulsiva vai segurar a onda da gravidade, então vai reestabilizar a estrela nesse novo equilíbrio. Só que ao contrário do ciclo do hidrogênio, que durou bilhões de anos, esse ciclo é muito mais rápido, ele vai demorar 100 milhões de anos. O Sol vai demorar 100 milhões de anos para transformar o hélio em carbono e oxigênio. Esse hélio vai também acabar. Quando ele acabar, novamente a gravidade forçará o núcleo para dentro e aumentará sua temperatura. Agora vejam. Para que o oxigênio e o carbono se fundam, cuidado aí com a palavra, eu disse fundam. É preciso uma temperatura de 600 milhões de graus. O Sol não tem massa suficiente para alcançar essa temperatura. Então o que acontece é isso, olha só. Novamente, agora o hélio que está boiando nas camadas externas do Sol, agora é a vez do hélio boiar. Agora o hélio que está boiando, agora ele vai começar a se fundir. Só que dessa vez, as camadas do Sol que vão inflar novamente, elas não vão voltar para o Sol. Elas vão inflar até se perderem, até evaporarem no espaço infinito. Quando isso ocorrer, o que restará do Sol? Restará o núcleo de oxigênio e carbono. Uma bola gigante e super densa com esses dois elementos, a qual nunca será capaz de alcançar os 600 milhões de graus. Então, esses dois hidrogênios, eles nunca vão para a próxima etapa, para o próximo ciclo de fusão. A fusão do Sol, de uma estrela do tamanho do Sol, para por aí. O que restará é essa bola de oxigênio e carbono
E aos poucos, com o passar do tempo, essa bola vai esfriando. Os astrônomos chamam essa etapa da evolução de anã branca. É o que vai restar do Sol. Então, o deus Hélio, que nasceu como algo brilhante, que brilharia para sempre, ele vai terminar um velho ranzinza, escuro e frio, incapaz de iluminar alguém. Tudo isso ocorrerá antes que tenhamos chegado sequer até metade do 10º andar. Vocês estão me ouvindo e estão pensando assim, mas professor, e se o Sol fosse grande o suficiente? E se ele fosse, por exemplo, 8 vezes maior do que o tamanho dele? O que aconteceria? O que aconteceria, senhores, é que nesse caso, sim, ele seria capaz de alcançar os 600 milhões de graus e reiniciaria o ciclo de fusão. E ele iria, tal como eu contei na segunda aula, de fusão em fusão, fabricando, manufaturando todos os elementos químicos, até chegar no ferro. Porque vocês se lembram, na segunda aula que eu contei, que o ferro, por propriedades dele, que eu francamente não sei explicar, porque eu sou professor de história, o ferro não... Quando a fusão do ferro, o ferro não libera energia para expulsar a gravidade. Ao contrário, ele mesmo consome energia. Esse ponto é um ponto dramático para a estrela. A estrela que já está meio de saco cheio de todas essas reviravoltas, ela se pega nesse momento com a gravidade pressionando-a contra o núcleo cada vez mais, e agora com o ferro incapaz de contestar a força da gravidade. A pressão aumenta cada vez mais, até que a estrela diz basta. E a estrela explodirá naquela que é a maior explosão do nosso universo. Aquilo que se chama supernova. Quais são as consequências de tudo isso? Bom, primeiro, a supernova vai espalhar os resquícios de todos os ingredientes que foram produzidos no espaço. E esses produtos serão os planetas, as luas e até as estrelas de nova geração. E serão nós e nossos corpos. Então, como disse Carl Sagan, nós somos literalmente poeira das estrelas. Os elementos químicos que constituem o nosso organismo foram manufaturados no interior das estrelas. Aliás, é a própria explosão que cria alguns outros elementos químicos, como por exemplo o cobre ou o ouro. Estima-se que eles sejam criados na explosão, pela força da explosão. Para finalizar, o que resta dessa explosão?
que sobra dessa explosão? Depende. Depende do tamanho que essa estrela tinha. Se essa estrela tinha entre 8 a 20 massas solares, a explosão faria com que as partículas fundamentais, por exemplo, prótons e elétrons, se fundissem elas mesmas, se juntassem e formassem nêutrons. Então, o produto dessa explosão, nesse caso, seria um bloco de nêutrons, justamente aquilo que se chama estrela de nêutrons, um caroço de nêutrons e de outros elementos pesados. Mas se a estrela tivesse 20 massas solares ou mais, a explosão, a pressão da explosão seria tão inacreditavelmente poderosa que a gravidade, naquele instante da explosão, superaria a velocidade da luz. Empurraria tudo para dentro com tanta força que tudo ficaria reduzido a um ponto no espaço. E nesse ponto, nem a luz conseguiria escapar. Nós estamos falando de um buraco negro. Então, o buraco negro, esses que se chamam buracos negros estelares, são justamente buracos negros gerados a partir de uma explosão de supernova de uma estrela que é demasiadamente grande. Em 1917, Einstein escreveu a teoria da relatividade. Quando ele a escreveu, a ideia na cabeça de muitas pessoas é que o universo estava se contraindo por uma questão de raciocínio lógico. Elas pensavam sobre a força da gravidade e concluíam o seguinte: a força da gravidade puxa tudo para dentro, o universo é aí um grande sistema e em algum momento o universo vai colapsar nele mesmo, porque a força da gravidade faz isso com as coisas. Existe até a teoria chamada Big Crush, que diz que ocorreu o Big Bang é a grande inflação, o espaço inflou, mas em algum momento a gravidade vai puxar tudo de volta e o universo vai se condensar novamente num ponto infinitamente pequeno. Então o universo seria essa coisa que fica inflando e colapsando de tempos em tempos. Einstein, pessoalmente, não acreditava nisso. Ele acreditava que o cosmos era estático e eterno. E para não abalar essa crença filosófica, ele incluiu nas equações dele um monstrengo chamado constante cosmológica, que nada mais é do que uma força contrária para equilibrar a gravidade. O que ocorre é que 3 anos depois,
um outro astrônomo chamado Edwin Hubble, observando galáxias distantes, percebeu que essas galáxias estão todas se afastando de nós. Ou seja, o universo não está contraindo e não é estacionário. O universo está se expandindo. Quando Einstein verificou isso, ele chamou a constante cosmológica do maior erro da carreira dele. Ninguém é perfeito. Essa concepção da expansão foi sendo estudada até que em 1990 os astrônomos chegaram a uma descoberta ainda mais surpreendente. Não só o universo está se expandindo, como ele está se expandindo a taxas cada vez maiores. Esse ponto aqui é para quebrar a nossa mente. Não é que o universo está se expandindo, ele está se expandindo cada vez mais rápido. Ou seja, quanto mais longe você enxerga, mais rápido as coisas estão se afastando de nós. E para tentar explicar esse comportamento, eles resgataram a constante cosmológica, mas mudaram de nome e chamaram ela de energia escura. Então, essa energia escura seria simplesmente uma espécie, digamos, de vapor, vamos pensar assim, de vapor, que esteja em todas as partes e que está forçando tudo para fora. E o pior é que esse vapor ele se torna cada vez mais forte conforme ele ocupa mais e mais espaço. Então, a energia escura está afastando as coisas umas das outras, e quanto mais espaço ela ocupa, mais ela força as coisas para longe. Do que se conclui que ela vai crescer indefinidamente. Se essa energia escura existe ou não, ninguém sabe. Essa é uma hipótese científica, mas ninguém até hoje conseguiu comprovar a sua existência. Mas o que está comprovado é que, de fato, o universo está se expandindo a taxas aceleradas. Com base nisso, nós vamos descrever qual será o fim do universo. Eu vou começar fazendo uma reflexão que vai quebrar a cabeça de vocês. Vem comigo. Imagine que você vá assar um bolo no forno, naturalmente. Um bolo com gotas de chocolate. Você liga o forno e esse bolo começa a crescer. Conforme ele cresce, aumenta também a distância entre as gotas. As gotas ficam mais longe umas das outras. Mas perceba
que não são as gotas que se movem dentro do bolo. É o próprio bolo que cresce. É o próprio espaço entre as gotas que cresce, não é? Essas gotas estão se afastando umas das outras porque o espaço entre elas está crescendo. Pois bem, o mesmo ocorre no nosso universo. É o próprio crescimento do espaço o que está afastando as galáxias umas das outras. O mais chocante vem agora. Quando nós alcançarmos o 12º andar, ou seja, daqui a 1 trilhão de anos, está quase lá, as galáxias irão se afastar tão rapidamente que irão superar a velocidade da luz. Entendeu, né? Professor, mas você não disse que a velocidade da luz é o limite? A velocidade da luz é o limite para todos os objetos dentro do universo. Mas o próprio espaço, ele pode se expandir a uma taxa maior do que a luz. Aliás, ele fez isso no Big Bang. É só porque o universo se expandiu mais rapidamente do que a velocidade da luz que a gente sabe que aquilo que a gente pode observar não é tudo o que existe. Quer dizer, existe uma parte enorme do universo que nós nunca veremos porque a luz desses lugares não chegaram até nós. Enfim, daqui a 1 trilhão de anos, as galáxias se afastarão de nós mais rápido do que a velocidade da luz. Qual é a consequência disso? A consequência, meus irmãos, é que a gente não vai ver mais nada no espaço a não ser a nossa própria galáxia. Daqui a 1 trilhão de anos, você pode ter o telescópio mais poderoso que você quiser, você só vai poder enxergar aquilo que estiver dentro da nossa galáxia. Por quê? Porque a luz das outras galáxias nunca conseguirá nos alcançar. Porque o espaço entre nós e elas estará aumentando a uma taxa maior do que a velocidade que elas são capazes de percorrer, do que a distância que elas são capazes de percorrer. Sempre haverá mais espaço entre nós e elas do que a distância que elas conseguem percorrer. Então elas nunca, a luz das outras galáxias nunca chegará em nós. É ou não é uma loucura? Nós estaremos basicamente, digamos, exilados na nossa própria galáxia. Uma reflexão instigante que a gente pode fazer a respeito é a seguinte: vamos imaginar que daqui a alguns anos
algum babaca qualquer aí aperte o botão das bombas nucleares e extingua a espécie humana. Aí dali a 1 trilhão de anos, novos seres apareçam e cheguem, alcancem o padrão tecnológico que nós temos. Vamos imaginar esse cenário. Assim como nós, eles também vão olhar para o céu. Assim como nós, eles também vão ter os telescópios deles. Mas ao contrário de nós, eles não vão ver mais as galáxias. Eles não vão ter ideia de que existem outras galáxias que não sejam a nossa. Para eles, tudo que existirá será a Via Láctea. E eles não saberão do que há lá fora. É como se uma parte da realidade tivesse caído num abismo cósmico e irrecuperável. Já pensou nisso? Mais ainda, nós concluímos a expansão do universo olhando para outras galáxias. Se essas galáxias não estivessem lá para ser observadas, nunca conseguiríamos chegar a essa conclusão. Portanto, esses homens, esses seres do futuro, nunca conseguiriam concluir da expansão do universo. Para eles, o universo seria eterno e estável. A incapacidade de ver esse bloco da realidade, que agora escapou para sempre, mudaria totalmente a concepção de mundo deles. Eles sequer conseguiriam ver, por exemplo, a radiação cósmica de fundo. Eles não teriam nenhuma evidência do Big Bang. Eles não teriam nenhuma evidência de que em algum momento o universo teve um princípio. Vejam como as concepções de mundo podem mudar quando falta um pedaço da informação existencial. E aí eu pergunto para vocês, e nós? E nós? Nós estamos aqui olhando para o céu, confiantes de que tudo que nós estamos vendo é o que realmente existe? Que certeza nós temos? Será que o mesmo não aconteceu com a gente? Será que a gente não está tentando montar esse quebra-cabeça do funcionamento das coisas sem uma parte importante da realidade? Será que a própria dinâmica do funcionamento do universo não suprimiu para nós uma parte da informação, o que está nos levando às conclusões erradas que nós temos hoje? Será que não existe um bloco da realidade que também caiu num abismo cósmico e que está distorcendo o nosso modo de interpretá-la? Imagine também isso. Pense que essas pessoas do futuro, de alguma maneira, encontraram algum registro nosso. Por exemplo, o livro do Brian Greene.
aconteceu algum milagre e eles encontraram o livro. De repente eles encontraram aqui o escritório do professor Leonardo e estava soterrado e tal, mas de repente ficou preservado o livro do Brian Greene. Aí eles pegam esse livro para ler. E de repente eles começam a ver esse ser primitivo, esses humanos, falando em outras galáxias, em um troço chamado Big Bang, em aglomerados de galáxias. Eles vão acreditar? Ou eles vão colocar tudo na conta do sentimento religioso? Você sabe que na história, entre os historiadores e arqueólogos, tem uma brincadeira que a gente faz que é a seguinte: quando a gente está num sítio arqueológico e encontra um objeto que a gente não sabe o que é, a gente fala que era religioso. É tipo uma chave mestra que a gente usa. O que nós, o que os nossos livros serão ou seriam para eles? E a próxima pergunta seria: e o que os livros das civilizações antigas são para nós? Não especificamente falando de astronomia, mas será que os antigos não descobriram coisas? Não estou falando de tecnologia, tá, gente? Estou falando de descobrir coisas. Será que eles não descobriram, digamos, dimensões da humanidade ou da existência que a gente, por qualquer motivo, simplesmente não consegue mais acessar? E aí, quando a gente lê essas coisas nos livros antigos, a gente tira conclusões completamente erradas. Normalmente com base na nossa arrogância aqui do presente de achar que a gente é melhor em tudo. São perguntas que, na verdade, não têm resposta. Até quando? Até quando durarão as estrelas? As estrelas vão durar para sempre? Não. A gente já viu que quando uma estrela explode numa supernova, ela espalha os elementos todos e uma parte desses elementos vão formar novas estrelas. Então existem estrelas de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, quer dizer, são os netos das primeiras estrelas, entendeu? Só que em algum momento não haverá mais material suficiente para formar novas estrelas. Quando isso acontecer, não só as estrelas não serão mais formadas, como aquelas que existem terão um dos destinos que nós mencionamos aqui. As últimas estrelas do universo serão aquelas que os cientistas chamam de anãs vermelhas. São estrelas muito menores do que o Sol, aquelas que têm cerca de 10% da massa do Sol, e que, por serem muito pequenas, o núcleo delas sofre bem menos pressão gravitacional, então o hidrogênio queima muito lentamente dentro delas. Então elas vão durar muito mais tempo do que o nosso Sol. Estima-se que essas estrelas vão se apagar no 14º andar.
Ou seja, daqui a 100 trilhões de anos. Quando isso acontecer, não haverá mais estrelas brilhando no universo. As galáxias serão um enorme Silent Hill. Um conjunto de estrelas de estruturas carbonizadas, escuras e frias. Caroços sem vida do que outrora era algo brilhante. O universo será escuro, não haverá mais cor no universo, não haverá mais brilho no universo. Do 14º andar até o 19º andar, então olha a dimensão de tempo com a qual nós estamos trabalhando. Nesse intervalo, a maioria dos planetas e das estrelas que já estão mortos, já estão sem energia, digamos, mas ainda estão lá. A maioria deles já vai ter sido expulso das suas próprias galáxias e dos seus sistemas solares. Por quê? Porque assim, uma estrela ou um planeta, ele está lá interagindo com os seus pares numa dança gravitacional. Ela encontrou ali um ponto no espaço onde ela está equilibrada gravitacionalmente com os outros objetos do ambiente. Esse equilíbrio pode ser a qualquer momento desfeito por alguma circunstância externa. Por exemplo, nós estamos aqui no nosso sistema solar, tudo funcionando muito bem. Se passar uma estrela por dentro do nosso sistema solar, fudeu. Essa estrela vai causar um impacto gravitacional e aí é planeta que sai, planeta que cai no Sol, acabou. Isso aí é como uma mesa de bilhar que você bate na bolinha, as bolinhas começam tudo a bater uma na outra, acabou. Num espaço de tempo assim da vida humana, por exemplo, sei lá, 50, 100 mil anos de espaço temporal, é bastante improvável disso acontecer. As chances de uma estrela num espaço de 100 mil anos passar dentro do sistema solar é muito pequena. É muito, muito pequena. Só que, considerando essas escalas agora, em algum momento isso vai acontecer. E considerando quão grandes são essas escalas, estima-se que no 19º andar, a maioria das estrelas e dos planetas já vai ter tido o seu equilíbrio gravitacional balançado. Então, ou ela vai ter caído numa estrutura maior, um buraco negro ou o Sol, ou ela vai ter se perdido do objeto em torno do qual ela roda, e ela vai ter escapado e vai estar vagando pelo universo. Isso já existe hoje, inclusive. Existe no universo planetas vagantes, planetas errantes. Você sabe que o nome planeta significa errante, não é? Mas existem planetas realmente errantes, planetas que foram expulsos, isso já existe hoje. Planetas que foram expulsos das suas estrelas e estão por aí andando sozinhos, sem nenhuma estrela, planetas sem estrelas.
Mas isso que hoje, nesse momento, é uma exceção, será a regra. Até que no 23º andar, praticamente todas as estrelas e planetas já não estarão mais nas suas galáxias. Você sabe que no centro de toda a galáxia, no centro de toda a grande galáxia, existe um buraco negro. Então, no 23º andar, de duas uma. Ou os planetas e as estrelas das galáxias vão ter sido jogados para fora, ou eles vão ter caído nesses buracos negros. Então, se você olhar para o universo, por exemplo, no 30º andar, tudo que existirá será um ou outro planeta errante e estrela errante e imensos buracos negros, sem nada em volta. O universo será um cemitério escuro e sombrio, povoado aqui e acolá de buracos negros que não terão mais o que comer, que não terão mais estrelas e planetas para engolir. Então, qual é o destino? Não final, nós não chegamos no final, mas qual é o destino do universo no andar 30? É apenas buracos negros. Haverão apenas buracos negros. O grande finale é esse aqui. Nós começamos essas aulas falando sobre a entropia. E nós falamos que o destino do universo era alcançar o seu máximo entrópico. No futuro distante, só existirão buracos negros. Se a gente pensar sobre o buraco negro, o que é o buraco negro? O buraco negro é um ponto no espaço cuja gravidade é tão grande que ela atrai tudo para um único local, um único ponto, chamado singularidade. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo, inclusive a luz. Então é por isso que a gente diz que um buraco negro é escuro. Porque lembre-se de quando eu expliquei a visão. A gente está vendo aqui a caneca. Ver significa que uma onda de luz bate na caneca e vem para o teu olho. No caso do buraco negro, quando uma onda de luz bate no buraco negro e começa a sua viagem em direção ao meu olho, ela é puxada de volta. Ela não consegue sair do buraco negro. E ela nunca chega no meu olho. É por isso que eu não vejo o buraco negro. Vejo só o objeto escuro, sem luz. A gravidade do buraco negro reduz tudo a um único ponto, a uma singularidade. Se é um único ponto, quer dizer que há espaço apenas para uma combinação de elementos. E, portanto, é a menor entropia possível. É a entropia de 1. É a menor possível.
Então esse é o momento que você olha para mim e fala, professor, mas o destino não era o contrário? Não era a maior entropia possível? Como é que a gente chegou no buraco negro? Calma, Padawan, calma. Para que a gente entenda o que está acontecendo aqui e o que vai acontecer em seguida, eu preciso rapidamente introduzir um conceito da física quântica para vocês. Então vamos ver. Ai, 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 hein? Professor de história falando sobre física quântica. Se segurem aí, põe seu cinto aí. Se você é leigo e alguém já te falou de física quântica, não eu, né? Mas assim, você ouviu assim alguém mais descompromissado, vamos dizer assim, falando sobre física quântica, provavelmente você ouviu merda. Provavelmente. Como a física quântica é muito complicada e é um campo relativamente novo aí, e a maioria das pessoas não entende o que é, tem muito charlatão por aí querendo vender fórmulas de felicidade com base na física quântica. Os caras querem vender formas de sucesso, como fazer sucesso, como leis da atração, poder da mente, e colocam o nome quântico só para enganar os trouxas. Tem muito espertalhão usando o jargão da física quântica para dar a entender a um grupo de fiéis, digamos, que existe alguma maneira secreta, misteriosa de você manipular a realidade. Isso tudo é uma palhaçada, tá, gente? O que é física quântica? É assim, ó. Lá para 1700, 1680 e alguma coisa, Newton escreveu o seu livro Princípio Matemático, em que ele, através de inúmeras fórmulas, descrevia o movimento dos objetos. Objetos mais ou menos do nosso tamanho ou da nossa, como é que eu vou dizer, nossa convivência, vai. Tipo assim, eu quero jogar uma bola de futebol em tal lugar, tá aí a equação. Eu quero disparar um míssil num outro país, tá aí a equação. Eu quero saber da Lua, o movimento da Lua, tá aí uma equação. Então, o trabalho de Newton foi fazer uma série de fórmulas matemáticas para descrever objetos mais ou menos do nosso dia a dia. E funciona perfeitamente. Então, sei lá, a Rússia quer meter um míssil lá em Kiev. Eles vão usar a física newtoniana para descrever o caminho, né, a velocidade, o ângulo, blá blá blá, que o míssil precisa ter para atingir o lugar correto. O que ocorre é que quando a gente começa a trabalhar com objetos muito pequenos, por exemplo, átomos e partículas menores do que o átomo, as leis de Newton simplesmente param de funcionar. Então, por exemplo, se você pegar uma bola de beisebol e jogar em direção a uma parede, você consegue, com base na velocidade que você jogou, no ângulo, blá blá blá, né? Você consegue calcular exatamente aonde ela vai bater naquela parede.
Agora, se você pegar um elétron e jogar numa parede e tentar usar as fórmulas de Newton para calcular aonde ele vai bater, elas não funcionam. Elas não descrevem aonde ele vai bater. Isso é muito maluco, isso é muito misterioso, porque afinal de contas, a bola de beisebol, ela é formada por átomos e por partículas subatômicas. Então, como é que eu pego um monte de átomos? Como é que eu pego, digamos, um monte de prótons, nêutrons e elétrons, jogo numa parede e consigo calcular perfeitamente. E aí eu pego um próton à parte ou um elétron à parte e jogo na mesma parede e não consigo calcular. Isso é muito maluco de você pensar, mas é o que ocorre. Os cientistas então começaram a estudar esses átomos e partículas e perceberam que, embora eles não obedecessem às leis de Newton, eles obedeciam a outros padrões. E se há padrões, é possível então extrair fórmulas a partir deles. Então, esses cientistas escreveram uma física só para aquilo que é muito pequeno. Qual é o nome dela? Física quântica. Então, a física quântica é isso. É a física para as coisas muito pequenas. Então, por exemplo, naquele caso do elétron, quando você joga ele numa parede, o padrão, olha que coisa maluca, né? Vamos lá, você joga uma bola de beisebol contra a parede. Você consegue determinar exatamente onde ela vai bater. Você joga um elétron contra uma parede. As leis da física quântica, elas não conseguem determinar aonde o elétron vai bater, mas elas determinam a probabilidade dele bater nos lugares da parede. É uma coisa maluca. Porque os padrões da física quântica não são padrões de certezas, são padrões de probabilidades. Então, se você jogar um elétron contra uma parede, você, aplicando as leis da física quântica, você não vai conseguir também saber onde ele vai bater. Mas você vai saber o seguinte: tem uma chance de 30% dele bater ali, tem uma chance de 20% dele bater um pouco mais para baixo, tem uma chance de 40%, entendeu? A física quântica é desse jeito. Se você não entendeu também, não tem muito problema, porque quase ninguém consegue entender. Né? O que interessa aqui é saber que a física quântica é simplesmente um conjunto de fórmulas específicas para os padrões das coisas muito pequenas. E, obviamente, por isso, ela não pode ser usada para trazer o seu amor de volta, ou para conquistar a mulher amada, ou para conseguir um emprego, ou para o poder da mente, porque nada disso é muito pequeno, entendeu? É o poder da mente, que é quando você é você é um objeto submetido às leis de Newton. Sinto muito. Eu tava louco para ligar para aquele cartomante lá, já estraguei o seu barato. Qual é a. Por que a gente tá falando de física quântica? Porque é o seguinte:
Se você pegar um pedaço do espaço e você acha que não tem nada, então você vai lá no vácuo do espaço. Você se afasta de tudo e tá lá no vácuo, no meio do espaço, sem nada ao redor. Se você fizer um teste de energia naquele espaço, você vai captar no plano quântico uma flutuação de energia muito baixa, mas ela vai estar lá. Então, naquele espaço que você acha que não tem nada, tem uma energia ali. O produto dessa energia é zero. É zero. Mas não significa que não haja energia, porque o que está acontecendo naquele lugar é o seguinte: no mundo quântico, ou seja, num mundo de coisas muito pequenas, o que ocorre é que do nada, uma partícula positiva nasce, uma partícula negativa ao mesmo tempo nasce, as duas se afastam um pouquinho uma da outra e depois voltam-se uma contra a outra, colidem e se anulam. Olha que coisa maluca, mas é isso que acontece. Essa é a flutuação que você está captando. O produto é zero. Por quê? Porque aquela partícula positiva anula a negativa e o resultado é zero. Mas no final das contas, não é que não haja nada. Existe essa flutuação. Isso é chamado de flutuação quântica. É um conceito maluco, como quase tudo na física quântica, mas é o que acontece. Aparece então na história um tal de Stephen Hawking para imaginar o seguinte cenário. Olha onde ia a cabeça desse malandro. Vamos ver se você imaginaria uma coisa dessa. Que é coisa de extraterrestre. Ele virou e perguntou assim: peraí, tem essa flutuação quântica, não é? Tá bom. No buraco negro existe o chamado horizonte de eventos, quer dizer, é o ponto após o qual você não consegue mais voltar. Então existe uma fronteira do buraco negro em que se você atravessar, você não volta mais. Aí a gravidade se torna tão grande que você não volta mais. Quando eu falo você, é você, qualquer coisa, a luz, qualquer coisa. Se ultrapassar o horizonte de eventos, não volta mais. Tá bom. Aí o Hawking vira e pergunta assim: o que acontece se essa Se não, o que acontece quando essa flutuação quântica acontece justamente na fronteira do horizonte de eventos? Sabe o que acontece? O que acontece é que essa partícula positiva que é criada do nada, ela se distancia um pouco da partícula negativa que a corresponde. A partícula negativa, ela toma uma distância, mas quando ela vai voltar para bater na positiva e anular o positivo e o negativo, ela entra no horizonte de eventos. Então ela não consegue voltar. Ao passo que essa partícula positiva não tem mais uma negativa em quem se chocar. Então o que ocorre é
Você pega um instrumento de detecção de energia muito sensível, você põe na frente de um buraco negro, bem na frente do horizonte de eventos, e você consegue captar essas partículas positivas que perderam o seu par escapando do buraco negro. Essas partículas se chamam radiação Hawking. Elas têm uma temperatura, inclusive. O buraco negro tem uma temperatura, é muito fria, mas tem. O buraco negro, ele emana essas partículas positivas, essa radiação. E a partícula negativa? Ela caiu dentro do buraco negro, não é? Quando ela entra lá no buraco negro, ela vai bater em alguma das partículas positivas que está dentro do buraco negro. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai se anular. Ao invés dela se anular com a partícula positiva que nasceu junto com ela está se anulando com uma que está dentro do buraco negro. Resultado: o buraco negro começa a encolher. Como se o buraco negro estivesse evaporando. Esse processo, ele é muito lento, como vocês podem imaginar. Muito lento. Mas com o passar do tempo, o buraco negro vai se evaporar. E essa radiação que está sendo lançada, essa radiação Hawking que está sendo lançada no universo, é a forma mais desgastada de energia que você pode imaginar. É o máximo entrópico. Então vejam. Vocês se lembram quando eu disse que as estrelas são instrumentos pelos quais o universo pode atingir patamares maiores de entropia? O mesmo acontece com os buracos negros. Se o buraco negro não tivesse lá, o universo não alcançaria o seu destino final. Ele apenas alcança porque o buraco negro consegue, com essa dinâmica que eu expliquei, ele expele essa radiação podre para fora. Para os buracos negros menores, os buracos negros estelares, aqueles que nasceram de uma supernova, de uma estrela, esses buracos vão ter evaporado lá para o andar 68. Já os buracos negros maiores, aqueles que estão nos centros das galáxias, vão evaporar, pasme, no andar 102. 102, minha gente. Significa um seguido de 102 zeros. Quando isso tiver acontecido com o último buraco negro, tudo que existirá no universo é essa névoa difusa de partículas sem nenhuma energia. Esse é
o máximo entrópico do universo. Quando isso acontecer, não são apenas os buracos negros que vão ter terminado, é o próprio tempo. É aqui que o tempo acaba. O tempo acaba. Porra, professor, como assim o tempo acaba? Claro! O que é o tempo, meu irmão? O tempo é um processo. O tempo só faz sentido se há processos. Pare para pensar em todas as noções de tempo que a gente tem. Todas elas envolvem processos. É o dia e a noite, é a lua, é o sol. São processos. Só que quando o universo chegar nesse ponto, não tem mais processo. Essas partículas aqui, elas não vão mais interagir entre si. Não há mais estrelas a serem consumidas, não há mais buracos negros derretendo, não há mais processos. O tempo acabou e o universo entrou num mar escuro de eternidade. E ele vai ficar assim para sempre. Ou sei lá até quando. Então veja, quando isso acontecer, evidentemente que a gente já vai estar muito fora daqui. Nossa espécie já vai ter perecido há muito tempo. Muita gente, quando ouve me dizer essas coisas, acha essas observações tristes e angustiantes. A gente raramente pensa sobre o fim da espécie. Se você pensar bem, nós fazemos tudo o que fazemos no dia a dia com a convicção de que o mundo vai continuar existindo. Se você pensar bem no que eu estou dizendo, capaz de você ficar angustiado. Mas você não deveria. Pelo contrário. Tudo que eu expliquei hoje e o que eu expliquei nas aulas anteriores deveria te dar autorrespeito. Deveria despertar em você a admiração pelo ser humano e pela vida. Quão raros nós não somos? Quão únicos não são os seres humanos? Como você poderia imaginar que depois de tantas variáveis e circunstâncias, em algum instante dessas duas eternidades do passado e do futuro, haveriam aqui seres no YouTube tentando explicar para as pessoas o destino do cosmos. Seres que são capazes de chegar a essas compreensões. É um imenso privilégio viver, gente. Viver é um imenso privilégio. Nós tiramos na sorte grande. Viver é uma delícia. Quando você olha para o passado, olha para o futuro, pense que o futuro é escuro, é triste, é morto, é um cemitério. E nós estamos aqui com o sol brilhando, o sol
que nasce todos os dias para nós. Isso não deveria ser motivo de angústia, deveria ser motivo de alegria. Toda vez que a gente olha para o sol, nós deveríamos ficar contentes com o que nós temos e aproveitar esse momento em que nós estamos aqui na Terra. Para vocês que assistiram até aqui, que assistiram essas 4 aulas, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência de todos. E a gente se vê na próxima aula, quando nós retomaremos os nossos agradáveis gregos, que não são tão diferentes de nós, afinal de contas. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.